De Jesus, obrigado pastor Juliano, pastora Dani, a toda a equipe da Livres por me receber mais uma vez aqui, sempre uma alegria, um privilégio enorme estar aqui com vocês. Para fazer vocês se sentirem um pouco melhor, depois disso que o pastor Juliano disse, eu levei minha esposa para o Guarujá, no feriado, tá? Então, fica todo mundo em paz, aí todo mundo se sente mais né, conectado aqui. Muito bom, gente. Quem já me ouviu pregar aqui em outras ocasiões, né, sabe que os meus sermões não são necessariamente os mais curtos, né? Eu até me envergonho um pouco por causa disso, que eu juro que tento, viu, gente? Eu prometo, assim, palavra de cristão que eu tento, mas às vezes é difícil resumir as coisas. Mas eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês logo de cara. O sermão de hoje vai ser ainda mais comprido do que o normal, né? Mas a razão é porque Deus colocou no meu coração de trazer um assunto, de falar com vocês sobre uma questão que, na minha percepção, é de suma importância para o momento que a igreja, os segmentos da igreja evangélica brasileira têm passado nas últimas semanas. Então isso vai dedicar a gente um pouquinho de esforço e um pouquinho mais de tempo do que o normal. Então eu peço a paciência de vocês e eu peço a Deus que nos ajude, né? Então vamos lá, eu queria ler com vocês 4 textos, 4 passagens, e a primeira está lá no capítulo 4 de Gênesis, tá? Então logo no comecinho, no 4º capítulo da Bíblia, a gente vai ler a gente vai ler sobre a história, né? A famosa história de Caim e Abel, que está do verso 1 ao verso 16. E aí, em seguida, a gente vai pular para o Novo Testamento e vai ler 3 passagens que estão nos Evangelhos, tá? Então, para começar aqui, Gênesis 4, do verso 1 ao verso 16, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdadeiro que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui. A segunda passagem está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. A cena da crucificação de Jesus. Eu queria ler com vocês do verso 33 ao verso 34. Tá?
Diz assim: chegando o meio-dia, isso aqui Jesus já está pregado na cruz, né? Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí a terceira passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23, do verso 32 ao verso 34. De novo a cena da crucificação, só que a versão de Lucas aqui, ele diz assim: e também levaram outros 2, que eram malfeitores, ou bandidos, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. E aí, a última passagem que eu queria ler com vocês está no Evangelho de João, lá no finalzinho também, no capítulo 19, a versão joanina da cena da crucificação de Jesus, do verso 25 ao verso 27. João 19, 25 a 27, diz assim. Estou ouvindo as folhas ainda. Joia. João 19, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Até aqui. Vamos orar? Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez. Senhor, nós precisamos muito ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. Mas nós confessamos que para que isso aconteça, nós precisamos da Tua ajuda. Abra o nosso entendimento. Olha para nós, para a nossa incapacidade, e tenha misericórdia de nós, Senhor. E por meio do Teu Espírito, nos dá entendimento, nos dá clareza. Abre os nossos olhos e ouvidos para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós mais uma vez. E ajuda especialmente a mim, Senhor, porque o Senhor sabe que esse assunto é grande demais, é profundo demais, é denso demais, e o Senhor sabe o quanto a minha própria vida e o quanto eu mesmo estou aquém dessas verdades para as quais essas passagens apontam. Mas eu oro para que, por Tua graça, isso não seja um empecilho, mas que o Senhor, de fato, fale à Tua igreja, fale ao Teu povo, e nos ajude a ver o Senhor mais uma vez, e a viver a vida plena que o Senhor tanto deseja para nós. Faça isso, Senhor, para a Tua glória, e também para a nossa felicidade, porque a nossa felicidade está nisso. Está na possibilidade que temos de viver segundo os Teus propósitos. Tudo isso nós oramos gratos, sabendo que o Senhor nos ouve, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu acredito que todo mundo aqui, todos nós temos acompanhado aí, com bastante horror, os noticiários e os últimos acontecimentos aí nas últimas semanas, as guerras, e os episódios macabros, eu diria, de crueldade que tem se desdobrado tanto no Brasil quanto no mundo. A gente abre o jornal e ouve notícia sobre o que tem acontecido na Ucrânia há quase 2 anos e sobre o que tem acontecido também no Oriente Médio, Israel, lá na região da Palestina. E muitas vezes a gente se choca, mas a gente que é brasileiro, a gente também vira a página do jornal e a gente se depara com casos, obviamente, talvez não na mesma proporção, mas tão brutais quanto, Então,
viver horrorizado com episódios de violência, de crueldade, da maldade humana, é uma coisa que nós brasileiros estamos relativamente habituados, né? Só que uma coisa que nunca deixa de me assustar, de me impressionar, é a postura da igreja evangélica brasileira quanto às mais diversas questões problemáticas do mundo e da sociedade em que a gente vive. Em particular, relacionado à questão da violência, das guerras, das inimizades que a gente vê por aí, uma coisa que recentemente tem me chocado de novo, e aqui eu não estou querendo gratuitamente, simplesmente criticar a igreja, mas é uma coisa que realmente... eu acho que você também provavelmente tem se incomodado com isso, né? Mas é espantosa a incapacidade de muitos evangélicos e de muitos líderes evangélicos, de modo geral, de propor uma resposta que seja genuinamente bíblica e cristã aos mais diversos problemas que enfrentamos, e em particular ao problema da violência. A gente vê muita resposta de muito líder evangélico nas redes sociais. Aliás, os evangélicos hoje parece que vivem de dar resposta para tudo. Mas muito dessas respostas tem pouco a ver com aquilo que de fato representa o cerne da mensagem bíblica e da mensagem cristã. E relacionado a isso, nunca deixa de me impressionar também a prontidão que nós evangélicos brasileiros aqui no Brasil temos tido em importar esses conflitos que acontecem no mundo para dentro do nosso próprio arraial. Então tem sido uma coisa realmente entristecedora, chocante, essa mania que nós temos de usar qualquer coisa como pretexto para as nossas brigas de torcida gospel, para as nossas brigas de torcida evangélica. Tudo vira motivo para a gente se dividir ainda mais. Então não bastasse ver o mundo sofrendo com verdadeiros banhos de sangue, e é isso que a gente tem visto nas últimas semanas, a gente tem visto também que a própria igreja tem intensificado a inimizade entre as pessoas, permitindo que ideias espúrias, ideias pagãs, que pouco tem a ver com o evangelho, que nada tem a ver com o evangelho, ditem os termos do nosso posicionamento. Então, só para dar um exemplo aqui, a gente poderia citar vários exemplos, mas só para dar um, que eu mesmo testemunhei. Quando um pastor evangélico de visibilidade, famoso, que tem muitos seguidores nas redes sociais, chama de esquerdista apoiador do Hamas, um cristão, um irmão na fé, alguém que confessa o mesmo Senhor Jesus que esse pastor, mas somente porque esse cristão, esse irmão, não concorda irrestritamente com todas as escolhas e decisões do Estado de Israel, ou, por outro lado, quando um outro pastor, igualmente muito influente e tudo mais, xinga de nazista, genocida, hipócrita, um outro irmão na fé, que confessa e segue o mesmo Senhor Jesus, mas que apesar de seguir o mesmo Jesus, condena sem reservas o terrorismo do Hamas. O que a gente está vendo dentro da igreja evangélica é que esses pastores, essas figuras, passaram a definir a realidade a partir daquele entediante maniqueísmo secular de direita e esquerda, no qual o outro lado sempre e absolutamente está possuído pelo mal. Então, o que acontece quando a gente vê esse tipo de cenário é que a igreja evangélica deixou de definir a sua postura perante as questões complicadas da vida a partir do ensino das Escrituras e passou a definir a sua postura a partir dessa bobagem que o mundo tem pregado, que a vida precisa ser dividida entre esquerda e direita. Senão você está em cima do muro. E se você decide ser de direita, necessariamente você precisa enxergar quem é de esquerda como do
inferno, como do mal, como a encarnação de Satanás, e vice-versa. Se você decide ser de esquerda, é a sua obrigação olhar quem é de direita como alguém essencialmente do mal. Só os outros são pecadores, porque é a gente que está do lado certo da história. E isso tem ocupado os nossos púlpitos, né? Então, diante disso, em vez de modelar caminhos de superação dessa violência irracional que ainda está muito presente no mundo, muitos evangélicos têm sido cúmplices e multiplicadores desse problema, semeando mais violência dentro do nosso próprio arraial, inclusive em nossas comunidades da fé. Então tem uma coisa que está meio entalada na minha garganta, sabe? E por onde quer que as pessoas me convidam para falar nas últimas semanas, é essa mensagem que eu tenho levado, e eu queria trazer com vocês isso. Porque eu acho que é necessário, diante desse estado de coisas, que a gente pause uns instantes e que a gente tente imaginar caminhos para uma postura que esteja um pouco mais, pelo menos, em sintonia com o conselho de Deus revelado nas Escrituras. Então, a pergunta que eu queria trabalhar com vocês nessa noite é como, nesse cenário em que a violência entre os homens ainda é uma realidade tão marcante, como nós, que somos povo de Deus, como nós, que somos cristãos, que seguimos a Jesus Cristo, como nós devemos seguir o nosso Senhor de forma fiel em um mundo repleto ainda de conflitos e de inimizade. E para responder essa pergunta, eu queria, na primeira parte da mensagem de hoje, prestar atenção à história de Caim e Abel. Eu queria que a gente entendesse o que está acontecendo na história de Caim e Abel, para depois a gente traçar algumas implicações para como nós podemos lidar com essa questão. E olha só, a história de Caim e Abel, pessoal, é importante, porque ela fala de um problema que resultou diretamente do pecado e que tem nos acompanhado desde a nossa alienação da presença de Deus. E esse problema é precisamente o problema da violência entre os seres humanos. É extremamente importante que a história de Caim e Abel ocorra no capítulo 4 de Gênesis, e vocês vão saber, se Deus já revelou isso para vocês, vocês já vão saber. Se vocês têm a unção especial de Deus, vocês vão saber que antes do capítulo 4 vem o capítulo 3. Amém? E no capítulo 3 a gente vê a entrada do pecado no mundo. Então o fato do capítulo 4, que fala da história do Caim e Abel, seguir imediatamente o capítulo 3, está nos dizendo, está gritando para nós que aquilo que acontece no capítulo 4 é fruto direto daquilo que aconteceu em Gênesis 3. E em Gênesis 3, o que acontece é que a humanidade escolhe ser dona do seu próprio nariz, e ela prefere definir certo e errado, bem e mal, sem Deus. O pecado é isso. O ato de Adão e Eva terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, significa precisamente essa escolha que Adão e Eva fazem, de, olha Deus, muito obrigado por o Senhor ter criado a gente, mas a gente assume a partir daqui. Agora a gente vai definir o que é bem e mal, mas sem precisar da sua ajuda. A gente vai ser dono do nosso próprio nariz. E como resultado, então, com a entrada do pecado, o caos e a morte também entram no mundo. E aí o que Gênesis 4 vai começar a trabalhar com a gente é o fato de que toda a nossa vida passa a se fragmentar a partir das nossas relações mais fundamentais. Então o problema que está sendo abordado em Gênesis 4 é um problema que é comum a todos nós, porque é um problema que decorreu imediatamente do pecado. E esse problema não é a pornografia. Esse problema não é as drogas. Esse problema é a violência. Pornografia e droga é errado, vocês sabem, né? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Que o resultado mais imediato do pecado é a inimizade, é a violência entre os seres humanos.
E embora a história de Caim e Abel não represente a experiência direta de todos aqui, eu acho, né, pelo menos da maioria, tem alguns elementos nessa história de Caim e Abel que são bastante familiares a todos nós. Olha só, começa pelo fato de que os envolvidos nessa história são irmãos. Olha que coisa. E a gente se esquece disso, mas geralmente os primeiros conflitos que nós enfrentamos na vida não acontecem fora de casa, não é verdade? A gente aprende o que é conflito dentro de casa, com os nossos familiares. Amém, irmãos? Estou vendo, o pessoal que concorda, obviamente, tem irmão, né? A gente sabe o que é ter irmão. Mesmo quem não tem irmão, sabe o que é crescer com um priminho, mimado, folgado, que se acha dono dos meus brinquedos, né? Ou com o filho do vizinho, mal educado, negligenciado, que toda hora está aqui torrando a paciência da minha mãe. A gente sabe o que é viver em comunidade, e a gente sabe que os primeiros conflitos que a gente enfrenta na vida acontecem dentro das nossas comunidades. E aí, além disso, é bem provável que haja, aqui na história de Caim e Abel, uma distinção de tratamento dado pelos pais de Caim e Abel. E isso também é uma coisa com a qual muitos de nós estamos bem acostumados, não é verdade? Eu, sendo filho caçula de pais asiáticos, eu sei muito bem o que é ser tratado diferente do meu irmão mais velho. Tá tudo certo, a gente se dá muito bem hoje, Cristo fez nova todas as coisas, né? Mas eu costumo dar esse exemplo aqui. O meu pai, quando eu era criança, eu vivia ouvindo ele falar que o meu irmão era a força da família, né? Que filho mais velho é a força da família e tudo mais. Aí teve um dia que eu perguntei, e eu, né? Ele falou, você tem que fazer natação, que você é muito magrinho. Né? E a gente que é asiático sabe, vocês que são asiáticos, vocês sabem que a herança, hoje eu não sei, né? Hoje as coisas mudaram, mas até pouco tempo atrás, a herança não era dividida igualmente entre os irmãos. O irmão mais velho recebia a porção maior. Certo? A coisa da porção dobrada que a gente encontra nas Escrituras reflete essa realidade. Então, a gente vê algo muito parecido acontecer aqui entre Caim e Abel. Por quê? Os nomes Caim e Abel refletem uma dinâmica social entre os dois irmãos, onde um é mais valorizado do que o outro. Quando Caim nasce, a gente leu em Gênesis 4, que quando Caim nasce, a Eva fala o seguinte, com a ajuda do Senhor, adquiri ou obtive um filho. Isso é importante porque o verbo traduzido por obtive ou adquirir é o verbo hebraico kanar, que soa muito parecido com o nome Caim. Então o texto, a história está brincando, está fazendo um jogo de palavras para atribuir grande valor ao nascimento de Caim como algo que foi muito proveitoso e lucrativo. É quase como que Eva estivesse dizendo, apesar do pecado, eu consegui um filho, e esse filho é a força, é o futuro da nossa família. Já Abel, no hebraico, é revel, e revel conota efemeridade, uma coisa passageira, um suspiro, um vapor. Então, a própria diferença dos nomes entre Caim e Abel já sugere que, enquanto Caim, o primogênito, desfrutava de status, força, primazia, representando o orgulho da família, o caçula era o caçula, entendeu? Ele era visto como alguém frágil, não tão relevante. E a profissão de cada um deles confirma isso, porque Caim, o primogênito, vai mexer com agricultura. Algo que no mundo antigo tinha enorme valor. Mas Abel vai virar o quê? Pastor, né, gente? Classezinha, né? Pastor. E no pensamento bíblico, pastor nunca figura como uma profissão de dignidade. Os pastores na antiguidade poderiam ser comparados aos garis hoje, que é uma profissão digna hoje, mas vamos concordar que não é necessariamente o sonho profissional de todo mundo. Lembra do Davi? O Jessé, quando Samuel foi visitar a casa do Jessé, vocês lembram? Davi era o caçula e ele estava fazendo o quê? Pastoreando, certo? Quando o Samuel vai lá e Deus fala, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro filho, não é o quarto, não é o quinto, aí ele fala, e aí, não tem mais nenhum, porque Deus está falando que não é nenhum desses seus filhos, Jessé. Vocês lembram a atitude do Jessé?
Nossa, é mesmo, tem o caçula. E Jessé nem chama Davi pelo nome. E ele diz, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele está cheirando esterco. Ele não tem roupa para te ver, ó profeta Samuel. É isso que está implícito aqui. Agora, a gravidade dessa dinâmica de diferenciação na relação entre Caim e Abel se manifesta de maneira mais aguda na relação que cada um deles vai ter com Deus. Tá? Porque essa distinção entre Caim e Abel acabou moldando o senso de identidade de cada um deles, de tal maneira que isso veio afetar a própria oferta que cada um deles trouxe para Deus. E é aqui, pessoal, que a história encontra o seu primeiro ponto crítico de virada, quando Caim e Abel se aproximam de Deus no altar para adorar a Deus, cada um com a sua oferta, baseada no que cada um entendia ser adequado oferecer a Deus. E aí o texto diz que Caim, dos seus recursos, e a gente presume da abundância dos seus recursos, oferece a Deus uma fração comum do que ele havia colhido. O texto diz, no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por outro lado, do pouco que ele possuía, ele oferece a Deus o quê? Ele oferece a Deus a melhor fração do seu rebanho. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O que o texto está dizendo para a gente é que Caim tomou como se fosse certo, tomou como se fosse normal ser abençoado por Deus. E aí ele ofereceu para Deus qualquer coisa, porque ele achava o seguinte, eu sou Caim, eu sou o ponto fraco de Deus, entendeu? Deus não vai aguentar qualquer coisa que eu der, Deus vai falar, Caim. Então qualquer coisa que eu der para Deus, eu vou arrancar suspiros de Deus, eu vou tocar o coração de Deus, porque eu sou o ponto fraco de Deus. Então deixa eu ver o que eu vou dar para Deus aqui. Vou dar isso aqui para Deus. Abel se aproxima de Deus com uma atitude completamente diferente. Porque Abel reconhecia que tudo que ele tinha era fruto exclusivo da graça de Deus. E porque Abel entendeu isso, quando ele se aproxima de Deus, ele leva para Deus não qualquer porção, mas ele leva a melhor fração para Deus, porque tudo já era de Deus. E aí, como resultado, o que acontece? Como resultado, o texto diz que Deus considera, vê, enxerga a oferta de Abel, mas Deus não considera a oferta de Caim. E aqui é extremamente importante a gente fazer a pergunta, por quê? Por que Deus considera a oferta do Abel e não considera a oferta de Caim? Será que Deus está fazendo acepção de pessoas aqui? Será que Ele está sendo arbitrário? Será que Ele está sendo caprichoso? Será que Ele está agindo como Adão e Eva, que preferiram, presumivelmente, o Caim do que Abel? Será que Deus está fazendo como muitos pais fazem hoje, de privilegiar um filho em detrimento do outro? Por que Deus faz isso? A razão é muito simples. Porque Deus nunca separa a adoração de adorador. Quando o Senhor recebe uma oferta, Ele nota não somente a oferta, mas o ofertante. Quando você vem adorar a Deus, Deus está olhando as palavras que saem da sua boca e os gestos corporais que você faz, mas Ele está vendo você, a sua vida. A qualidade da oferta, portanto, reflete a qualidade do ofertante. Deus nunca separa a adoração
de adorador. É por isso que o texto vai dizer que antes de perceber e receber a oferta de Abel, Deus recebe a vida de Abel. Ao passo que antes de não receber a oferta de Caim, Deus não recebe a vida de Caim. Versos 4 e 5, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Percebe a ordem? Porque Deus é dono de tudo, é muito difícil a gente subornar a Ele. É crucial que se entenda, porém, que o ato de Deus não considerar ou não receber a oferta de Caim, isso aqui é terrivelmente importante, tá, gente? O fato de Deus não receber a oferta de Caim, de maneira nenhuma indica que Deus está mandando Caim para o inferno. Tá? Isso aqui é importante. Quando Deus fala, Caim, hoje eu não vou receber a sua oferta, Deus não está falando para Caim, eu te predestinei para queimar o resto da sua vida no inferno por toda a eternidade, porque eu não gosto de você e destinei você para isso. Não é isso que ele está fazendo. Na verdade, o que está acontecendo é que no contexto do culto a Deus, em que somente os padrões de Deus, de bem e mal, são relevantes, e não os padrões humanos, Deus estava, na verdade, dando espaço para que Caim se lembrasse de que aquilo que de fato agradava a Deus, era o reconhecimento por parte de Caim, de que tudo pertencia a Deus. Em outras palavras, quando Deus aceita a oferta de Abel, e rejeita a oferta do Caim, aquilo tinha um papel pedagógico para Caim. Deus estava querendo ensinar algo para Caim. No culto diante do Senhor, Caim estava tendo a oportunidade de ajustar a sua percepção de si mesmo e de Deus, de maneira que Caim aprendesse a adorar a Deus de forma agradável. Era como se Deus estivesse falando para Caim, Caim, hoje não, porque eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Você não é o meu ponto fraco. Eu consigo viver muito bem sem você. E aquilo que você vai entregar a mim precisa ser uma extensão do seu reconhecimento de que tudo que você tem, na verdade, veio de mim. Combinado, Caim? Amanhã você volta e a gente conversa de novo, pode ser? Mas hoje eu vou receber a oferta do seu irmão, Abel. Em outras palavras, Deus estava querendo mostrar para Caim que não era Caim o centro do universo. Deus era o centro do universo. Infelizmente, porém, Caim não aceita isso. Porque, como muitos de nós hoje, Caim só aceita as ideias que passam pelo seu viés de confirmação. Caim só ouve aquela rádio. Caim só lê aquele blog esquisito. Caim só ouve aquela pessoa, aquele filósofo. Então Caim, ele não estava interessado em se aproximar de Deus para conhecer a Deus melhor, para ouvir a Deus, para se render à verdade de Deus. Caim se aproximava de Deus achando que Deus ia reforçar aquilo que Caim já acreditava. Para Caim só era verdadeiro aquilo que se encaixava nas convicções do Caim, nos padrões do Caim de bem e mal. Então Deus estava propondo ali um nivelamento de valores entre Caim e Abel, mas aquilo soou nos ouvidos de Caim como uma ameaça. O texto diz, portanto, no verso 5, Caim se enfureceu e ficou transtornado. Porque Deus não recebeu a oferta dele. Olha a atitude desse cara. É tipo assim, eu trago um presente para você e você não gosta, e aí eu fico chateado com você, em vez de parar para pensar, puxa vida, acho que eu pisei na bola, né? Que gafe, comprei um negócio que o cara não gosta, né? E multiplica, eleva isso à enésima potência, no caso de Deus, e ele fica chateado porque ele achava que Deus tinha obrigação de receber aquilo que ele estava trazendo. Olha a loucura. E aí ele se enfurece, só que olha a atitude de Deus com Caim.
Deus, em seu amor persistente, ele insiste com Caim. Ele vai até Caim e ele começa a arrazoar com Caim. Ele se aproxima de Caim e fala: Caim, meu filho, por que você está tão bravo? Só porque você não foi o primeiro a ganhar o pirulito, Caim? Por que você está tão chateado? Olha o que Deus diz: se você fizer o que é certo, tudo irá bem contigo. Mas se você insistir em achar que você é o centro do universo, isso vai acabar te dominando, isso vai acabar te destruindo. Caim, para com isso. A atitude de Deus aqui é como a atitude de um pai que está olhando para um filho, bater o pé, cruzando os braços, eu quero tudo do meu jeito, e o pai falando: meu filho, usa a cabeça. Só que a despeito desse movimento de Deus em direção a Caim, a gente vê que a decisão do Caim já estava tomada, né? E já que Caim não podia anular a medida de valor estabelecida por Deus, e já que Caim não podia calar Deus, Caim resolve o seu problema matando o seu irmão. Ele acaba com a concorrência. E aí o texto diz que Caim leva Abel para longe do altar, para o campo. Se fosse hoje, Caim levaria Abel para as redes sociais, provavelmente. E lá, longe do lugar da adoração, ele assassina o seu irmão. Que coisa, gente. 4 capítulos atrás, a terra havia sido criada. A gente nem começou o filme direito. 4 capítulos, gente. 4 capítulos atrás, a terra tinha sido chamada por Deus de muito boa. Só que não bastou 4 capítulos, gente, para a terra agora ser testemunha do derramamento do sangue de um inocente. E olha a razão: porque Caim não aceitou abrir mão do seu padrão de bem e mal para adorar a Deus. Que coisa. Então a pergunta que Gênesis 4 levanta para a gente é: e agora, né? Como que essa terra que foi chamada pelo Criador de muito boa, pode continuar a existir de forma habitada, sem que alguma coisa seja feita contra aquele ato brutal de violência? Pode a terra continuar sendo muito boa, quando ela está sendo habitada agora por seres humanos profundamente violentos, capazes de assassinar o próprio irmão? Essa é a pergunta que a gente depara no capítulo 4. E de fato, pessoal, o que a gente vai ver a partir desse ponto, na segunda metade dessa história de Caim e Abel, é que a narrativa vai descrever precisamente a resposta que Deus vai dar a essa atrocidade que Caim cometeu. E uma coisa que é muito interessante é que a narrativa não perde tempo nos dando muitos detalhes sobre o que aconteceu entre o verso 8 e o verso 9. A narrativa simplesmente diz: Caim matou Abel, e no verso seguinte, a narrativa diz: Deus se aproximou de Caim. Por quê? Porque a narrativa, ela não perde muitos detalhes, ela não perde muito tempo nos dando detalhes, justamente para deixar claro que Deus não perde tempo em se voltar para Caim, assim que ele comete o assassinato contra Abel. Então, dessa maneira, se a primeira metade da história nos faz perceber que todos nós aqui somos potenciais imitadores de Caim, a segunda metade da história nos força a refletir sobre como nós devemos responder quando nós passamos por circunstâncias que nos colocam em identificação com Abel. Porque um dos dilemas mais terríveis que nos assombram desde a entrada do pecado no mundo, não é apenas a nossa própria inclinação pela violência, mas também o fato de que nós sofremos violência. E, portanto, nós temos a necessidade de lidar com aqueles que fazem violência contra nós. Então, nós temos um problema duplo. O problema duplo é que nós nos tornamos violentos também, e nós precisamos lidar com a violência que fazem contra nós.
E a resposta que Deus dá a Caim, sendo a primeira reação de Deus a um ato de violência em toda a Bíblia, é o que nos ajuda a entender como navegar em um mundo repleto de agressores como Caim. E vejam, o que chama a nossa atenção é que é Deus que toma a iniciativa de se aproximar de Caim. No verso 9 a gente vê rapidamente Deus se aproximando de Caim. E Deus vai até Caim com uma pergunta que destaca a relação de Caim com Abel. Deus sabia o que tinha acontecido, ele não estava pedindo informação para Caim. A pergunta de Deus é muito mais uma afirmação do que uma pergunta, porque quando ele se aproxima de Caim, ele pergunta: Caim, onde está seu irmão Abel? Aliás, eu não sei se você reparou, mas quando a gente lê o Gênesis 4, quase sempre que o narrador vai falar de Abel, ele acompanha o nome Abel com a expressão irmão de Caim. Porque a narrativa está gritando para nós: não se esqueçam da relação entre Caim e Abel. Não se esqueçam de quem Abel era para Caim. Então, quer dizer, Deus não somente procura Caim para tratar do crime que ele tinha cometido, como também chama a Caim a percepção da gravidade do que ele tinha feito. Ele não matou qualquer pessoa, ele matou o seu irmão. Só que o que espanta, meus irmãos, o que espanta é o contraste entre a postura condescendente de Deus e a atitude obstinada de Caim. Porque Deus já sabia muito bem qual tinha sido o crime cometido, mas ainda assim Deus vai até Caim como alguém que anseia ver pelo menos uma confissão, sabe? Pelo menos uma atitude minimamente arrependida. Sabe quando você proíbe o seu filho de comer chocolate, aí ele promete para você que não vai comer chocolate, ele vem da cozinha com a boca toda marrom. E você sabe o que aconteceu, mas você pergunta o que você fez. Porque você quer ouvir da boca dele o reconhecimento de que ele te desobedeceu. E Deus se aproxima de Caim com essa atitude. Vamos esperar com que Caim caia em si e reconheça o mal que ele fez. Só que olha que coisa, em seu apego pela convicção de que ele deveria ser o centro do universo, Caim responde da forma mais cínica possível. Ele olha para Deus e diz: eu vou lá saber. Eu vou lá saber, cadê meu irmão? Desde quando eu sou responsável por ele, xará? Você não é Deus? Procura você. Tem algum psicólogo aqui? Alguma psicóloga? Posso saber? Levanta a mão. Perfil de psicopata, não é, Caim? Não é? Olha a resposta que ele dá para Deus. Esse cara aqui é digno de série de Netflix. Ele olha para Deus e fala: o que eu tenho? E o Kiko, Deus? Eu vou lá saber. Cadê o meu irmão? Ninguém mandou você aceitar a oferta dele. Psicopata. E aí, diante disso, Deus precisa anunciar as consequências que Caim precisa sofrer. Porque em um mundo que é governado por um Deus justo, toda ação precisa ter suas consequências. E o importante aqui é que o que está em jogo na resposta que Deus dá é a vida perdida de Abel. Ou seja, quando Deus vai lidar com a injustiça que Caim cometeu, Deus não se vale de um princípio abstrato de justiça, como se a justiça de Deus fosse um cálculo matemático frio, sabe? Deus não abre a gaveta e puxa um gabarito e diz assim: vamos ver, assassinato do irmão, 30 anos, bom, tá tudo certo. Como se a justiça de Deus fosse um mecanismo matemático frio. Na verdade, quando Deus vai lidar com a injustiça de Caim, Deus se coloca em favor de Abel, porque é a vida interrompida de Abel que está clamando por justiça. E isso é importante, pessoal, porque se você ainda, até hoje, não sabe qual é o lado que Deus assume em uma situação como essa, em que existe um agressor e uma vítima, claramente, a história de Caim e Abel não deixa a menor sombra de dúvidas.
Deus está sempre do lado das vítimas. Deus sempre está ouvindo o clamor das vítimas inocentes. Sempre. Deus não adota essa ideia maluca de uma justiça neutra e imparcial. Não. Na justiça santa, imparcial e perfeita de Deus, Deus jamais abraça uma justiça supostamente neutra. Quando a violência entre os seres humanos produz vítimas inocentes, a balança do Deus da Bíblia, do Deus pessoal que nos criou à sua imagem e semelhança, sempre se coloca do lado indefeso. Aprenda isso. E isso acontece porque o sangue da vítima, que já não pode mais se defender, continua a suplicar a Deus por justiça. Verso 10, ouça Caim. O sangue do seu irmão clama a mim da terra. Eu estou ouvindo o clamor do seu irmão até agora. É muito relevante, então, que as palavras de Deus para Caim não sejam marcadas por um tom supostamente neutro, sabe, impessoal, mas pela dor de alguém que se move ao ver o sangue de Abel encharcando a terra. Quando ele olha para Caim, ele fala: o que foi que você fez, Caim? O que você fez, cara? Aliás, o que torna o crime de Caim tão grave é que o derramamento violento do sangue do seu irmão compromete a própria ordem do universo. Quando a violência de Caim atinge Abel, a terra inteira geme. Verso 11, o próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você, Caim. E a gente muitas vezes se esquece disso, mas Gênesis 4 está gritando para nós que a violência, meus irmãos, a violência é má, a violência é perversa, a violência é detestável aos olhos de Deus, porque ela compromete a ordem criada por Deus e ela busca destruir aqueles que carregam a imagem de Deus. O assassinato de Caim e todo ato de violência contra um outro ser humano é deplorável, porque representa um ato de rebeldia, de insurgência contra o Criador. É por isso que Deus odeia a violência. Ele não gosta da violência. Mais para frente em Gênesis, ele vai mandar o dilúvio por causa da violência. E é por isso que para Deus, meus irmãos, entendam isso, é uma idiotice. Desculpa, eu não encontrei outra palavra aqui, tá? Então vou usar essa sem ofensas, tá? Não estou xingando ninguém aqui, mas é uma idiotice a gente ficar comparando tragédia. Ah, mas você viu o que Hamas fez? Eles que provocaram. Ah, mas você viu o que Israel está fazendo? Aí eu já vi também no meio dessa bagunça. Ah, mas ninguém está falando da África, né? Tudo vira munição para os crentes fazer briga de torcida. Até o sangue de gente inocente. Que loucura, meus irmãos. O sangue de uma vítima clama a Deus dia e noite. Faz sentido a gente ficar comparando tragédia? Então, meus irmãos, toda vítima fere a terra e Deus ouve o clamor de cada uma delas. Cada gota de sangue inocente é um gemido que sobe aos ouvidos de Deus. Portanto, no final da história, a gente vê que a punição que vai recair sobre Caim pelo resto da sua vida tem a ver com as consequências do seu próprio ato. Deus diz que a própria terra, a partir da qual Caim vai ter que extrair a sua subsistência, será amaldiçoada agora. E olha o retrato que a narrativa nos apresenta. Caim, o grande agricultor, o cara que era profundamente respeitado pelo trabalho dele de agricultor, bem estabelecido na terra da sua família, vai sofrer todas as consequências de ter manchado a terra com o sangue inocente de Abel. Então, verso 12, o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Notem, portanto, que a resposta de Deus a Caim é o resultado da própria transgressão de Caim.
Ele é condenado a sofrer todas as consequências das suas ações, e Deus manda Caim ainda mais longe do Éden. A questão é que nesse momento, Caim percebe o tamanho do fardo que ele precisa carregar. Sem conseguir produzir, longe de casa e distante do próprio Deus, pela primeira vez na vida, Caim se vê em perigo. Porque viver em exílio faria de Caim presa fácil de pessoas tão cruéis ou até piores do que ele. E aí, como consequência disso, pela primeira vez na história, aquele grande Caim, que se julgava infinitamente superior a Abel, que pensava que era o ponto fraco de Deus, faz a Deus uma oração. Pela primeira vez na história, Caim ora. E ao orar, ele faz uma súplica desesperada. Olha o que ele diz: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar, me matará. Pergunta: se você fosse Deus, você responderia o que para Caim? Se Deus fosse um evangélico brasileiro, que vive nos dias de hoje, Deus teria dito para Caim: bem feito, assassino bom é assassino morto. Tomara que encontrem você rápido. Ninguém mandou você assassinar o seu irmão, seu psicopata. Eu falaria isso, de verdade. Deus sabe. Eu falaria. Já pensei coisa muito pior de gente muito melhor que Caim. Eu olharia para Caim e diria: e o Kiko? Acaso eu sou cuidador de você? Por que vocês estão rindo quando eu estou falando de o Kiko? Tem alguma piada interna aqui? Não? Depois vocês me contam, porque eu estou intrigado agora. É o que? Deus olharia para Caim e falaria: e o Kiko? Só que vejam que coisa. Quando Caim, nesse momento, quando Caim, desesperado, ora a Deus, nós descobrimos o ponto de virada mais importante dessa história e o ponto mais importante da resposta que Deus dá a Caim. Ao mesmo tempo que Deus não deixa Caim impune, ao mesmo tempo em que Deus lança sobre Caim todas as consequências do seu próprio crime, Deus proíbe qualquer tipo de vingança humana contra Caim. Verso 15, o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Ou seja, na contramão de muitas das nossas convicções, a história termina com a afirmação de que Deus não considera o assassinato rancoroso de Caim a melhor maneira de lidar com o assassinato cometido por Caim, mesmo diante de um Caim que não se arrependeu de verdade. Presta atenção na oração que Caim faz a Deus, não é uma oração de arrependimento. Caim nunca fala para Deus: Senhor, eu me arrependo, eu reconheço da maldade que eu cometi, me perdoa. Caim nunca fala isso. A oração do Caim ainda é a oração de alguém que só sabe pensar nele. Oh Deus, não aguento. Alguém vai me matar, me livra aí. Alivia aí a minha barra, Deus. E mesmo diante de um psicopata como Caim, que ao orar, na única oração que ele faz, nem de arrependimento é, Deus não contempla a vingança contra Caim. Sabe por quê?
Porque derramar o sangue de Caim em uma atitude de vingança humana, de justiça com as próprias mãos, só pioraria o problema do sangue de Abel. Pagar o mal com mal só serve para uma coisa, meus irmãos: para perpetuar o mal. E pagar o mal com mal não traria Abel de volta dos mortos. Portanto, já no primeiro capítulo da Bíblia, que segue o relato da entrada do pecado do mundo, a Bíblia está fazendo uma afirmação contundente sobre o problema da violência humana, mas também sobre o problema da vingança humana. Gênesis 4 está nos dizendo que a vingança humana não é aceitável para Deus, porque ela multiplica o mal e sempre torna a vítima semelhante ao agressor. A vingança humana não é um caminho legítimo, porque na vingança humana, quem vence é o mal. Na vingança humana, o mal faz a vítima se tornar mal como o agressor. E isso é tão sério que Deus não somente promete castigar 7 vezes mais quem se atrevesse a assassinar Caim, como também põe um sinal sobre Caim para proteger o Caim. Meus irmãos, se eu sou Deus, eu coloco uma flecha fluorescente. Pega ele. Eu coloco uma mira, assim, sabe aquele target, né? Mira, alvo, né? Deus dá um sinal para proteger Caim. Ninguém sabe qual foi esse sinal. Se fosse importante, a Bíblia teria dito. O que importa é que logo na primeira história, após a expulsão de Adão e Eva do Éden, nós vemos que a justiça de Deus jamais contempla a vingança praticada pelos homens. Por mais terrível que tenha sido o crime de Caim, ninguém está autorizado a imitar Caim. E ninguém está autorizado a multiplicar os atos de Caim sobre a terra, porque imitar Caim, meus irmãos, não é viver segundo a justiça de Deus. Até aqui a história de Caim e Abel. O que a gente faz com isso? À luz de tudo isso, eu acredito que existem 4 coisas, no mínimo, que a gente precisa se lembrar em um momento tão complexo como esse, em que até mesmo a igreja cristã, até mesmo os cristãos têm participado da multiplicação da violência no mundo. E com essas 4 coisas eu queria deixar com vocês. Primeiro, seja lá qual for a sua inclinação ideológica, seja lá qual que lado desse espectro você se inclina, se você é mais de direita, mais de esquerda, mais centro, sei lá, né? Jamais se esqueça de que o Deus da Bíblia está sempre ouvindo o clamor das vítimas. E isso não é algo que nós devemos encarar com leveza. Nós precisamos nos lembrar de que o choro daqueles que foram violentados, abusados, abortados, sequestrados, decapitados, assassinados, bombardeados, ainda sobe aos ouvidos de Deus dia e noite. E o sangue dessas vítimas continua a manchar a terra até hoje. Leia o livro de Salmos para ver se Deus não se importa com a dor das vítimas. No conflito que está acontecendo na Palestina, Deus tem lado sim. Só que o lado de Deus não é Israel, nem faixa de Gaza, nem Cisjordânia. O lado de Deus é o lado das vítimas. E Deus se importa com o clamor das vítimas de tal maneira que Ele mesmo, na cruz, se identificou com elas de forma cabal. Não houve vítima na face da terra que tenha sofrido tanta violência como Jesus, o Deus encarnado,
que encontrou a humanidade em sua dor e em seu abandono. Não houve vítima na face da terra que tenha sofrido tanta violência como Jesus, ao ponto de Jesus olhar para o Pai e, citando o Salmo 22, dizer: por que que o Senhor me desamparou? No texto de Marcos. Então é com a profundidade da cruz que Deus se importa com o clamor das vítimas. Você quer entender o quanto dói em Deus cada sangue derramado? Olha para aquilo que Deus sofreu na cruz. E por causa disso, na cruz, as vítimas podem encontrar um Deus que entende e acolhe a sua dor. Na cruz, as vítimas de violência podem olhar para Deus e enxergar que Deus sabe o que é sofrer violência. Portanto, meus irmãos, a igreja, sendo o povo que é chamado a refletir o caráter desse Deus cruciforme, deve sempre se colocar ao lado das vítimas. Não há espaço na igreja para posturas supostamente neutras e impessoais, em que a gente faz aquele ar de piedade, repetindo chavões como: oh, nós não podemos julgar, né? Ou ninguém está isento desse erro, então quem sou eu para julgar, né? Eu não estou dizendo aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou dizendo aqui que a gente, na primeira alegação, tem que pegar pedra e sair tacando pedra nas pessoas. Não é isso. Óbvio que não. Ah, mas como a igreja peca. Confissão aqui, pode? Estamos entre amigos, né? Não conta para ninguém, tá? Isso aqui é um pecado meu. Eu odeio de todo o meu coração. Eu sinto náuseas quando eu escuto um crente dizer: não podemos nos levantar contra o ungido do Senhor. Como é que é? O cara é um... Com provas. Eu não estou dizendo alegações, eu estou dizendo com provas. Sabe o que está acontecendo quando a gente assume uma postura supostamente neutra? A gente está se colocando do lado do agressor. É isso que está acontecendo. Mas não deve ser assim. A igreja, meus irmãos, deve ouvir a voz das vítimas. A igreja deve ser a primeira a confrontar atos de violência. A igreja tem que ser a primeira a repudiar os atos terroristas que aconteceram no dia 7 de outubro, mas a igreja deve ser a primeira a pedir: pelo amor de Deus, para de matar criança, para de jogar foguete em cima de criança. Ah, mas não, porque todo mundo tem o direito. É isso que Jesus mostrou na cruz? Você teria coragem de, aos pés da cruz, olhar para o Filho de Deus pregado na cruz e dizer: Jesus, ninguém mandou você se levantar contra Roma, né? Eu entendo que está embaçado para você aí, mas ninguém mandou, né? Roma tem o direito de se defender. Crianças. A igreja tem que ser a primeira comunidade no globo a se colocar do lado das vítimas. E lembrem-se, na história de Caim e Abel, quem toma a iniciativa de falar com Caim é Deus. Quem confronta Caim é Deus. E ao encontrar Caim, Deus dá a Caim uma resposta exemplar. Caim, você vai colher todas as consequências dos seus atos pelo resto da sua vida. Aliás, mais adiante no enredo bíblico, quando Deus vai dar a lei para Israel, quando o povo já está devidamente formado, Deus vai dar instruções claras na Torá que todo mal dentro da comunidade deve ser reparado, inclusive o mal da morte. É isso que Jesus vai mencionar no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Sabe o que significa isso? Olho por olho e dente por dente? Estava lá na lei, Deuteronômio. A lógica é a seguinte: alguém machucou um olho seu, você vai pedir um olho de volta. O mal deve ser reparado de forma justa e proporcional. Se alguém roubou um cachorro seu, você não pode exigir 100 vacas. Se alguém acidentalmente matou um boi, você vai pedir um boi. Essa é a ideia, porque todo mal deve ser reparado.
Tá? Mas de forma proporcional. É por isso que no Sermão do Monte vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo, não é assim que vocês vão fazer. Por quê? Porque os contemporâneos de Jesus estavam usando essa passagem de Deuteronômio para justificar, sabe o quê? A vingança. Está na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Então bateu, levou, xará. E Jesus está dizendo, não, vocês esqueceram o que a lei de fato ensina. E isso, por sua vez, então, nos leva a um segundo ponto. Ao confrontar Caim, Deus não deseja destruir Caim. Deus deseja chamar Caim ao arrependimento. Como alguém que dá espaço até mesmo para que Caim apresente seu pedido de perdão, Deus confronta Caim esperando de Caim algum tipo de contrição. Então o que a gente vê em Gênesis 4 é que até mesmo, meus irmãos, um fraticida, narcisista e autoabsorvido como Caim, tem em Deus uma oportunidade de encontrar misericórdia. E por mais que Caim tenha se recusado a se arrepender, a punição de Deus sobre Caim é exemplar, mas nunca desproporcional. E Deus chega ao ponto de conceder a Caim o pedido de aliviar o peso da sua punição, dando a Caim uma marca para protegê-lo. Sabe o que é isso? Para Deus, justiça e misericórdia não são caminhos opostos, mas realidades que sempre devem caminhar lado a lado, se possível. Eu vi cristão dizendo... Será que eu falo? Vou falar. Com risco de ser mal entendido, mas eu vou falar. Eu vi cristão dizendo que os palestinos que apoiam o Hamas não são seres humanos. Se Deus olhasse para nós antes do Evangelho e pensasse assim, onde nós estaríamos? Eu odeio o Hamas, odeio a ideologia do Hamas. Mas Deus tem um padrão de justiça um pouquinho diferente do nosso. Consequentemente, a terceira coisa que é importante a gente se lembrar, conforme a gente se coloca ao lado das muitas vítimas em nosso mundo pós-queda, é que a vingança não pertence a nós. Deus descartou o assassinato de Caim como forma de resolver o mal praticado por ele. E Deus levou isso tão a sério, que muito tempo depois do episódio de Caim e Abel, a justiça de Deus se manifestou plenamente na cruz e ressurreição de Jesus. Então Jesus foi a pior vítima de violência que já existiu, mas ele venceu todo esse mal como? Sem retribuir a violência com violência. Na cruz, nós podemos ver com clareza cristalina o quão perversa é a violência humana, ao mesmo tempo que nós percebemos que o caminho da justiça de Deus jamais segue a vingança humana. Na cruz, o Deus encarnado sofreu toda forma de mal, sem, porém, se tornar mal como o mal, sem se tornar agressor como o agressor. E assim, o que a gente vê na cruz é que o ciclo incessante da multiplicação do mal pode finalmente ser quebrado, de maneira que o mal foi vencido pelo sacrifício do Deus encarnado. E vamos combinar o seguinte, essa situação que está acontecendo na Palestina é extremamente complexa. O sujeito que tem coragem de fazer comentário super assertivo por rede social, de duas uma, ou não tem a menor ideia do que está falando, ou é mau caráter. Mas tem uma coisa que todo mundo tem que concordar. Esse conflito é um ciclo incessante de vingança. Já ouviu os sionistas defender o lado de Israel? Sempre tem um elemento, mas eles fizeram primeiro. Já viu ativistas da tal da resistência palestina defender os atos terroristas do Hamas? O argumento deles sempre tem esse elemento, mas eles fizeram primeiro.
é um ciclo que se retroalimenta sem parar. Ele fez, eu vou fazer. Eles fizeram, eu vou fazer de volta. Eles fizeram, eu vou fazer pior. Eles fizeram, eu vou fazer pior. Eu tenho justificativa para continuar a minha violência. Na cruz, Jesus diz, chega. Chega. Eu não vou pagar violência com violência. E entre muitas outras coisas, meus irmãos, é isso que a ressurreição de Jesus nos ensina. Que a vitória sobre a morte é a vitória do mal pela obediência de Jesus ao Pai. Agora, não se enganem, tá, meus irmãos? Leiam bem aqui os meus lábios, ouçam bem o que eu vou dizer. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que o Deus do universo passará a régua em todos os seguidores de Caim e pedirá contas de cada um deles. Vai chegar um dia, o grande dia, em que o justo juiz retribuirá o mal de todo o mundo. Não vai ter seguidor de Caim que vai escapar à ira do Cordeiro de Deus. Mas o ponto é que somente Deus tem a prerrogativa última de fazer isso, sem multiplicar o mal, porque somente Ele venceu o mal por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. A vingança não é nossa, meus irmãos. E a igreja não é advogada da vingança. E tudo isso, finalmente, nos leva a um quarto ponto de aplicação. A violência de Caim contra Abel, meus irmãos, começou onde? Não começou no campo de futebol. Não começou na época de eleição. Sabe onde que começa a violência de Caim contra Abel? No altar. No lugar de adoração, na presença de Deus. Tudo começou com a recusa de Caim de adorar Deus de verdade. Tudo começou com a insistência de Caim em seguir o seu próprio padrão de bem e mal. O altar, que era o lugar onde Caim poderia se lembrar do padrão de Deus de bem e mal, se tornou, portanto, um lugar de ofensa para Caim. Se fosse hoje, Caim teria chamado Deus de esquerdista ou de nazista. Porque hoje, se você não pensa exatamente como eu, você só pode ser, de novo, do mal. Ou esquerdista ou nazista, Caim enxergava dessa forma. Então Caim achou que o altar era o lugar onde ele reforçaria as suas próprias opiniões sobre si mesmo e sobre a justiça de Deus. E aí, quando Deus tentou corrigir o entendimento de Caim, Caim achou que Deus e Abel, seu irmão, na verdade eram seus inimigos. Caim olhou para Deus com desconfiança e falou, esse Deus aí está com uma cara de comunista disfarçado, ou com uma cara de fascista disfarçado. Eu sou procurado por pessoas que fazem perguntas teológicas para mim, não porque elas querem saber, esclarecer dúvidas teológicas, é porque elas estão querendo me enquadrar. Vamos ver o que o Bernardo Shaw é. Começa no altar, meus irmãos. Começa na presença de Deus. Então, quando nós constatamos que nós temos sido tardios em reconhecer o mal entre nós, e que nós temos sido rápidos em advogar o derramamento de mais sangue em nome da justiça, a conclusão a que a gente precisa chegar é que o nosso problema não é meramente ético ou cognitivo, o nosso problema é litúrgico, é na adoração. Nossa adoração tem estado em total descompasso com o caráter do Deus que dizemos adorar. Nós temos adorado um Deus falso. Como Caim, nós também temos nos aproximado de Deus esperando que Deus se encaixe em nosso padrão de bem e mal. Mas, meus irmãos, não deve ser assim. Porque o culto é o espaço onde nos lembramos de que o caminho apontado por Deus na história de Caim e Abel desemboca na vida,
morte e ressurreição de Jesus. No culto, nós precisamos nos lembrar de que Jesus é o nosso ponto de referência último, definitivo, porque Jesus é a revelação exata de Deus. E no culto, nós precisamos olhar para esse Jesus da Bíblia, das Escrituras, da cruz, e perceber que só podemos estar na presença de Deus, porque a justiça de Deus está em plena harmonia com o clamor desse Jesus na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, se o mundo lá fora ainda está repleto de imitadores de Caim, que dizem: eu não sou cuidador do meu irmão, no culto Jesus nos lembra de que ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos fazer parte da sua família, como Maria e João herdaram um ao outro como cuidadores um do outro, e nós precisamos nos lembrar que somos chamados a modelar a esse mundo violento, quebrado, o que significa pertencer ao Deus que venceu o mal pelo bem. Então, meus irmãos, conforme nós nos reunimos hoje para adorar esse Deus, que se revelou plenamente em Jesus, na cruz, nós devemos entender que seja lá qual for a opinião que possamos ter sobre os impasses desses grupos que vivem se agredindo, a resposta da igreja, a resposta dos cristãos, a resposta dos adoradores do Deus que se revelou em Jesus, sempre deve ser cruciforme. A nossa resposta tem que ter o formato da cruz. A nossa resposta tem que ter a cara da cruz, tem que ter a textura da cruz. Porque na cruz, Jesus se identificou com Abel e venceu o mal de Caim, sem se tornar mal como Caim. Na cruz, Jesus venceu por sua obediência aos caminhos de Deus. A cruz de Cristo, portanto, meus irmãos, não é só o mecanismo que Deus usou para perdoar os nossos pecados. A cruz de Cristo é o paradigma para toda a nossa vida. É o modelo da nossa vida. Então eu encerro com isso, meus irmãos. Hoje nós somos convocados a ouvir Deus nos perguntar mais uma vez: povo meu, onde estão Abel? Onde está Abel? Onde estão aqueles cujas vidas os poderosos desse mundo consideram sem o menor valor? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a ser uma igreja que responde, não repetindo as palavras de Caim: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Mas que Deus nos ajude a ser uma igreja que responde seguindo o caminho que o próprio Jesus trilhou até a sua ressurreição, passando pela cruz. Vamos curvar nossa cabeça? Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez? Senhor, nos perdoa, porque nós temos sido um povo violento. Violento dentro de casa, violento com as palavras, violento nas nossas relações mais fundamentais, com os nossos filhos. Nós somos potenciais seguidores de Caim. E nos perdoa porque nós, que devíamos ser o povo da paz, o povo do perdão, temos clamado por vingança também. Mas faça dessa igreja aqui, faça de nós uma comunidade onde a cruz é vista, onde o teu caráter cruciforme é percebido. E que o Senhor continue a fazer aquilo que o Senhor sempre fez, que é levantar um povo para vencer o mal pelo bem. Nos ajuda, Senhor, a estar sensíveis
aos teus caminhos, aos teus propósitos, à tua maneira de fazer as coisas. E que por meio da nossa fidelidade, o Senhor possa se tornar conhecido a muitos no nosso entorno. Em nome de Jesus. Amém.